Bom dia, turma. 27ª atividade de Química. Estamos na terceira atividade de Química do terceiro período. Essa semana nós iremos começar a ver soluções, concentração comum, densidade e título. Hoje eu tô legal, hein? Dicção perfeita. Então, essa semana nós iremos entrar em um conteúdo novo. Então, vocês terão que assistir o vídeo aula e copiar o conteúdo do vídeo no caderno. Professor, o que eu tenho que copiar do vídeo aula? No vídeo aula, o professor ou ele vai estar escrevendo numa lousa, ou ele vai estar escrevendo em um caderno, ele vai estar escrevendo em algum lugar. Tudo aquilo que ele escrever, que for explicação, você vai copiar. Precisa copiar os exemplos que o professor faz? Às vezes ele faz exemplos de cálculo. Precisa você copiar? Não precisa, a não ser que você queira, para depois você lembrar como é que faz. Mas não é obrigatório. O que eu quero que vocês copiem é o conteúdo, certo? E as questões vocês também terão que copiar no caderno e responder. Essa parte do conteúdo é um pouco misturado com física e química, por isso que o nome é físico-química. Certo? Então, é tanto que as três questões que eu passei, as três têm cálculo. Então, eu vou aceitar vocês me enviarem só o item marcado? Não vou. Por quê? Porque ela tem cálculo. Então, se a questão ela tem cálculo, eu não vou aceitar apenas o item, porque não vai baixar um santo e vai dizer, esse é o item correto. Então, para você saber o item correto, você tem que fazer o cálculo. E eu não vou aceitar a questão sem o cálculo, certo? Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão, ela fala, evapore-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de concentração de 8 gramas por litro. Quantas gramas de soluto são obtidos? E aí, como é que eu faço essa questão? A fórmula é essa, concentração é igual a massa do soluto sobre o volume do solvente. Vamos lá ver como é que vocês vão fazer essa questão. Então, vamos lá, galera. A primeira questão, a fórmula que eu já mostrei anteriormente. Como é que eu vou achar? Como é que eu vou saber quem é quem? Então, a concentração é o C. Ela sempre vai estar em gramas por litros. Quando estiver falando algum valor e ela tiver gramas por litro, você já sabe que é a concentração. É igual a massa do soluto, que vai estar em gramas, dividindo o volume do solvente, que vai estar em litros. Às vezes o volume ele pode vir em ml. Se ele vir em ml, você vai ter que transformar para litros, como é o caso dessa questão. Então, vamos anotar os dados da questão. O que ela te deu? Ela te deu a concentração, como eu disse, quando tiver algum número que tiver seguido de gramas por litro, é a concentração. Então, essa é a concentração. O volume, ele vai estar ou em litros ou em ml. Aqui nessa questão, ele está em ml. Como ele está em ml, você vai ter que transformar para litros. Como é que eu faço para transformar para litros? Sempre que for preciso transformar para litros, vocês vão dividir por 1000. Dividindo por 1000, você vai achar o valor em litros. Então, você divide por 1000. Dividindo por 1000, você vai achar o valor em litros. Eu não vou fazer essa divisão, vocês que irão fazer. E o que ele quer é a massa do soluto, que no caso é o M1. Então, você só vai pegar esses valores e jogar na fórmula. A concentração é 8. 8,0 é igual a M1, que é o que ele quer, dividindo pelo volume que você vai ter que achar, porque ele está em ml e você vai ter que dividir por 1000 para transformar em litros. Aí, esse valor que você achar, você vai jogar ele aqui na fórmula. Certo? Deu para entender até aqui? Então, colocando basicamente os valores na fórmula, ele vai ficar dessa forma. O 8 gramas por litro, que é a concentração, é igual a M1 sobre o volume em litros, que vocês ainda vão achar aqui, ó. Aí vocês vão colocar esse valor aqui. Aí depois que você fizer isso, professora, como é que eu vou fazer quando chegar aqui? Porque aqui eu tô dividindo um número
por uma letra, o que eu faço? Então, você vai colocar tudo para antes da igualdade, o que for número. Então, esse valor aqui que está aqui dividindo, ele está depois da igualdade. Se ele está depois da igualdade dividindo, você vai jogar ele para antes da igualdade. Então, se ele estava dividindo, ele vai para lá multiplicando. Então, vai ficar 8 vezes o valor do volume em litros é igual a M1. E aí, fazendo essa multiplicação, você vai achar a massa do soluto, certo? Passando para a próxima questão, a segunda questão ela fala, calcule o título de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, C3H8O3, em 1.600 gramas de água. Então, a fórmula vai ser essa. Título é igual à massa do soluto dividindo a massa total da solução. A massa total da solução ela pode ser encontrada pela massa do soluto, M1, mais a massa do solvente, M2, que no caso é o que nós iremos fazer nessa questão. Como é que eu vou fazer essa questão? Vamos lá. Bom, como eu tinha falado, essa é a fórmula, que o nome é título em massa, é igual a massa do soluto, que vai estar em gramas, dividindo a massa do soluto novamente, que vai estar em gramas, mais a massa do solvente em gramas. Aí os dados que a questão ela te dá. Ela fala que a massa do soluto é 368 gramas e que ela essa dissolução de glicerina está em 1.600 gramas do 1.600 gramas do solvente. Eita, não tá focando, pronto. Então, vamos lá. A questão, ela fala que ela te dá a massa do soluto, que é 368 gramas, que é o M1, e ela te dá o M2, que é 1.600 gramas, que é a massa do solvente. E ela quer saber o título. Então, ela é bem simples, não precisa transformar nada, porque ela já está nas unidades certas. Você só vai pegar esse valor e vai jogar na fórmula. Pronto, joguei os valores na fórmula. Então, vai ficar desse jeito. Título é igual a 368, que é o M1, a massa do soluto, dividindo a massa do soluto novamente, que é 368, mais a massa do solvente, que é o M2, que é 1.600. Resolvendo esse cálculo, você vai achar o valor do título. Tem nada demais também, bem simples. É só sempre que a questão ela te dá a fórmula, você vai anotar a fórmula, abaixo você vai colocar os dados da questão, e depois você vai ver onde é que é esses valores, em qual parte da fórmula que ela vai entrar. Bem simples, não tem nada demais. Mas caso vocês ainda tenham alguma dúvida, é só entrar em contato comigo no privado no WhatsApp. A próxima questão é a terceira questão, que ela fala que sabendo que 400 ml de uma solução foi preparada a partir da mistura de 2 gramas de um determinado sal com 200 gramas de água, determine o valor da sua densidade. E aí, aqui eu já dei a explicação da fórmula, eu não dei a fórmula diretamente, né? É a densidade da solução, que é o D, é igual à massa total da solução, que ela pode ser achada pela massa do soluto, que é o M1, mais a massa do solvente, que é M2, dividindo o volume da solução, certo? Então, vamos ver como é que aplica essa questão. Bom, então a fórmula é essa, D é igual a M dividido pelo V, que é a explicação que eu já dei, que na questão já dá, que é a densidade da solução, que ela vai estar em gramas por litros. A massa total da solução, se ela não te der a massa total da solução, ela pode te dar separadamente, que é o M1 e o M2, que a massa total da solução é M1 mais M2, que é a massa do soluto em gramas mais a massa do solvente em gramas, dividindo pelo volume da solução, que ela tem que estar em litros. Se a questão te der em ml, você tem que transformar em litros. Os dados que a questão te dá,
ela te dá o volume que está em ml, como da mesma forma que nós fizemos na primeira questão, vocês irão fazer na terceira. Como ela está em ml, vocês terão que transformar em litros. Para transformar é só dividir por 1000, e aí você vai achar o volume em litros. O M1, que é a massa do soluto, é 2 gramas. O M2, que é a massa do solvente, é 200 gramas, e ele quer saber a densidade, que é o D. Então, você vai pegar esses valores e vai jogar aqui na fórmula. Como é que vai ficar, professora? Porque aqui é a massa total da solução. Então, vai ficar dessa forma. Aqui, densidade, que é o que ele quer saber. Como ele não te dá a massa da solução, que é o total, a massa total da solução, ele te dá a massa do soluto e a massa do solvente. Então, somando os dois, você acha a massa total da solução. Então, foi o que nós fizemos. Então, é isso que nós iremos fazer. A massa do soluto, que é 2, mais a massa do solvente, que é 200. Aí, esse valor, 200 mais 2, é a massa total da solução, que é 202. E o volume, que é o que vocês vão achar aqui quando vocês dividirem, vocês vão colocar aqui embaixo na fórmula. Então, vai ser 202 dividindo o volume que vocês vão transformar em litros. Aí, resolvendo essa divisão, vocês irão achar o valor da densidade. Então, é isso, são 3 questões. Lembrando que eu não quero apenas o item marcado, eu quero o cálculo das questões, certo? A frase dessa semana é de Charles Duhigg. Transformar um hábito não é necessariamente fácil, nem rápido, nem sempre é simples, mas é possível. Então, vamos começar a transformar os nossos hábitos de estudos, ter uma rotina de estudos, porque um hábito não é fácil, mas é possível nós mudarmos os nossos hábitos. Então, é isso. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, me procurem no WhatsApp, que eu estarei tirando todas as dúvidas. Uma ótima semana e bom estudo!